TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC Canal 16 e com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. O programa de hoje é para aquelas mamães que estão no puerpério, né? Naquele pós-parto. E nós vamos falar sobre os 3 primeiros meses da gestação. Isso mesmo, vamos falar sobre o termo esterogestação com a nossa pediatra Marcela Baião, a alimentação nesses 3 meses para as mamães com a nossa nutricionista Juliana Pascoal e com a nossa psicóloga, nós vamos falar sobre como fica o psicológico das mamães nessa fase de adaptação, tanto da mamãe quanto do bebê. Vocês estão vendo, o programa está cheio de novidades, cheio de dicas para vocês mamães que ainda vão passar por esses 3 primeiros meses ou estão passando e também para você que já passou, para ficar por dentro de todos os termos novos e do olhar atualizado desses profissionais sobre essa fase. Até para poder ajudar sua irmã, sua vizinha, sua colega e tudo mais. Agora, sem mais enrolação, nós vamos para as dicas da nossa psicóloga Elisa Leal. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre os 3 primeiros meses da maternidade. Quando a gente é mãe do primeiro filho, a gente não tem ideia da responsabilidade, da dedicação, da realidade nova que a gente está enfrentando. A gente, quando tem um bebê, a gente nunca teve, só pegou filho de amiga, sobrinho, mas o nosso filho, a gente não tem ideia, a gente acha que é uma delícia, só é tudo flores. Eu não estou falando aqui de depressão pós-parto, que a gente já falou, nem de blues, que a gente já falou, tá? Psicose puerperal, não. Eu estou falando do que é normal, do que é saudável, do que acontece com 99% das mães. E não estou falando daquelas que têm 2 babás, entendeu? Que tem essa enfermeira, que ela mal vê o filho, não. Estou falando das mães que se dedicam ao seu bebê, tá? Então isso acontece muito, só que é um tabu, né? A gente fica se sentindo, parece que o mundo parou pra gente. A gente só vai da sala para o quarto, do quarto para a sala, às vezes no pediatra, não toma um banho sossegada, a gente não tem novidade para contar, então a gente se sente assim a última das pessoas, meu mundo parou. Apesar de a gente estar, é uma dicotomia, porque a gente está super feliz, tá? Né, numa felicidade que não cabe em si com o nosso bebê, a gente faz tudo por ele, ama, mas dá uma exaustão, né? Às vezes a criança está chorando, você fala, meu Deus do céu, eu acabei de botar na cama, eu quero dormir, eu só quero dormir. E aí a gente vai falar com uma amiga da gente, oi fulana, tudo bom? Nossa, eu estou tão cansada. Ah não, a fulaninha sempre dormiu a noite inteira. Engraçado, eu nunca passei por isso, eu adorei quando fui mãe. Então as pessoas só contam a parte boa. Aí você se sente assim, meu Deus, será que eu sou uma péssima mãe? Será que eu sou um monstro? Será que eu não gosto do meu filho? Não é isso. É porque quando a gente se dedica muito, quando tem muito cuidado, quando a gente prioriza o bebê, a gente se sente cansada mesmo. Muitas mães falam para mim que elas se sentem como se estivessem emburrecendo, como se elas não fizessem mais parte do mundo, como se elas não fossem mais interessantes, fossem pessoas assim, que não tem muito o que falar, né? O marido chega contando um monte de coisa e ela fala o quê? Que, hoje ele parou de vomitar, hoje ele dormiu 3 horas sem chorar. A gente só tem aquele assunto, porque a gente está mergulhada naquilo. Né? O bebê precisa da gente 24 horas nos primeiros meses, então a gente só tem esse assunto, só pensa e acorda pensando nisso e dorme, então parece que a gente fica chata, que não tem outro assunto, não é mais aquela mulher interessante, divertida, com novidades, é só aquele assunto. E aí eu me lembro quando eu saí
pela primeira vez, quando eu tive minha primeira filha, né? Quando eu saí pela primeira vez, eu fui no supermercado, rapidinho. Me deu uma sensação de liberdade, eu me lembro disso. Eu entrei no carro e falei, meu Deus, que dia lindo, as pessoas vivem, andam, o mundo continuou. Eu olhava aquilo assim, ai, que alívio. Mas daí a 2 minutos eu já estava, eu vou ligar para casa. Será que ela está bem? Será que ela está chorando? Será que ela está precisando de mim? Ao mesmo tempo tem isso. Então, a exaustão é emocional também, porque a gente acha que o nosso filho não vive sem a gente, né? Que é aquela coisa de você não poder se ausentar, que nós também temos o nosso cordão umbilical emocional atrelado ao nosso filho. A gente ainda não cortou, isso é uma coisa que vai sendo cortada aos poucos. Mas aí tem momentos que a gente tem vontade de tomar um banho em paz. Ai, meu Deus, eu só queria tomar um banho em paz. Ai, eu só queria poder fazer minha sobrancelha sem um vestido de neném. Eu só podia querer falar no telefone com a minha amiga. Ficar meia hora igual eu ficava antigamente quando eu não tinha filho. Você é uma péssima mãe por causa disso? Não. Ao contrário, você é uma mãe muito dedicada, porque a mãe que não está nem aí não sente isso, só sente mesmo aquela mãe que cuida, que prioriza, que se dedica, que está ali com aquela criança, né, botando ela na frente de tudo, e é por isso que a gente fica exausta. Então, isso é muito normal, tá? Isso passa, é normal, é saudável, você não é uma péssima mãe. Ao contrário, você é uma mãe maravilhosa e seu filho teve muita sorte de ter nascido através de você, tá bem? Um beijo grande e até o próximo programa. Fiquem tranquilos que isso passa. Até lá, tchau! E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa psicóloga Elisa Leal, falando sobre o psicológico da mamãe e também como as crianças ficam nesse momento de adaptação? É um momento em que toda a família precisa de ter muita compreensão sobre os nossos sentimentos e ser um pouco mais flexível com a gente. Os hormônios ficam alterados, a gente ainda está naquela fase que a gente às vezes chora bastante, tem o cansaço, tem a recuperação às vezes de um pós-cirúrgico, caso tenha sido uma cesárea, né? E também tem a adaptação da criança. A criança está se adaptando com outro ambiente e vocês precisam ter um pouco mais de, literalmente, paciência, né? Com todos nós, com o ambiente da casa, ter um pouco de conhecimento que se vai visitar, é aquela visitinha, vai e volta. Não espera que a mamãe prepare um mega lanche para vocês ou uma super recepção, porque ela está cansada e é um momento realmente de adaptação de todo o ambiente familiar. Agora, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta com muito mais para vocês. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração.
de volta com o Nasceu Bora Cuidar. E agora nós vamos para as dicas da nossa nutricionista, Juliana Pascoal. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar, e hoje eu quero falar em especial com as mamães de primeira viagem que estão agora no iniciozinho dessa maternidade, nesses 3 primeiros meses de maternidade, para poder acalmar vocês um pouquinho em relação a alguns mitos e algumas dúvidas que surgem, principalmente nesses primeiros meses, nesses primeiros 3 meses da maternidade, tá bom? Algumas mães ficam com medo nesses 3 primeiros meses em relação à amamentação, à alimentação. A gente fica inchado no pós-parto, às vezes fez cesariana, fica mais inchado do que o parto normal. Como que funciona isso? E eu chego, às vezes, em consultório e tem muitas dúvidas gerando em torno desses 3 primeiros meses, né? Vou tentar tirar algumas dúvidas aqui no programa para ver se eu ajudo vocês, tá bom? Em relação a esses 3 primeiros meses, primeira coisa, a amamentação. É difícil, muitas mães não conseguem amamentar logo que estão no hospital, o leite às vezes demora para descer, as mães de primeira viagem principalmente ficam aflitas em relação a isso, a amamentação, não sabem às vezes a pega correta, né, do bebezinho com a boquinha em volta do peito da mãe, isso gera muita ansiedade, a mãe está no pós-parto, esses 3 primeiros meses são difíceis, a gente dorme menos, a gente fica estressada, fica cheio de palpite no nosso entorno, que isso gera muito estresse também. Isso pode até prejudicar na descida do leite, né, na própria amamentação. Então, a primeira coisa é tentar relaxar. Eu sei que quando eu falo isso, às vezes é difícil, mas tente relaxar, tente conversar com os familiares, com o marido, com quem estiver ao seu lado nesse momento, te ajudando. Tente conversar com as pessoas e explicar o que você está sentindo. Não é fácil esses 3 primeiros meses, é difícil mesmo. Amamentar não é fácil, não é todo mundo que consegue de primeira vez amamentar. Então, e a gente tem que tentar, né? A amamentação é muito importante. Então, conversar com os familiares, diminuir um pouco as visitas, tentar fazer uma coisa mais tranquila, mais relaxada, para você ficar mais tranquila e isso ajudar o leite a descer também. Uma coisa que é muito importante frisar em relação ao líquido, alimentos que contêm mais líquido, sopas, aproveitar agora esse momento de inverno, beber mais sopas, não esquecer de beber muita água nessa fase de amamentação, para isso tudo, além de relaxar você, ajudar na descida do leite, tá? Isso seria um primeiro ponto, a gente ia conversar com as mamães desses 3 primeiros meses. Outra coisa que eu acho legal ressaltar é em relação ao inchaço e ganho de peso. É natural a gente ganhar mais peso na gravidez. Algumas mães ganham mais do que outras. Muitas vezes não é nem ganho de peso de gordura propriamente dito, mas é um inchaço maior. Muitas mães fazem repouso na gravidez por complicações. Isso gera um inchaço maior. Algumas mães fazem utilização de medicamentos ou muitas vezes de próprios hormônios durante a gestação. Isso gera inchaço também. Dependendo da mamãe, se for uma cesariana, pode ocasionar maior inchaço, porque é uma cirurgia, querendo ou não, é uma forma de parto, mas é uma cirurgia, então isso pode gerar, né, um edema maior, que a gente chama, né, um inchaço maior, principalmente na região abdominal. E aí as mães se olham no espelho, estão com o neném ali sem dormir, tentando amamentar, aí olha no espelho e está toda inchada, está acima do peso, se sente mal. Então, assim, o que eu quero dizer é não se sinta mal, não pense em relação a isso, tá? Viva esses primeiros meses de maternidade com tranquilidade, sem se preocupar com ganho de peso, com inchaço. Se preocupe com a alimentação do seu filho, que é a amamentação, para as mães que não conseguiram amamentar, seja qual for o motivo. Com a introdução da fórmula, se preocupe com o horário da amamentação dele de fórmula, mas tente não focar nessa questão de ganho de peso, tá? Isso a gente se preocupa mais para frente um pouquinho. É natural a gente ficar um pouquinho acima do peso e isso naturalmente vai se perder. Pensa que durante 9 meses, pelo menos, você teve um ganho de peso, a barriga esticou, a pele estica, isso tudo modifica durante 9 meses. Então, não vai ser nos 3 primeiros meses que você vai voltar ao corpo de antes, né? Isso pode demorar mais. Então, eu como nutricionista sempre acalmo as mães para não se preocuparem com isso. Esse não deve ser o foco da gente nesse início de pós-parto, tá?
O nosso foco tem que ser a amamentação, o cuidado com o bebê, aproveitar muito essa fase, passa muito rápido, curtir o seu neném, trocar carinho e evitar ficar pensando nessa questão do ganho de peso. Deixa isso mais para frente, depois de uns 9 meses, 1 ano de idade, a gente já vai ter uma diferença, você já vai se sentir menos inchada, você vai estar mais tranquila, mais calma e provavelmente o médico já vai ter liberado para fazer exercícios. Aí sim a gente começa a pensar em perder peso, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Se alguma mamãe tiver alguma outra dica, querendo, né, mais alguma dica, tirar dúvidas, pode mandar aqui pra gente, que eu fico com o maior prazer em responder, tá bom? Até o próximo programa. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal, falando sobre a alimentação das mamães nesse período de amamentação, nesse inicinho, nessa adaptação? Até porque se a mamãe passou por uma cesárea, por exemplo, tem alguns alimentos que a gente tem que evitar por conta da cicatrização do corte. Se a mamãe está amamentando, ela também deve evitar outros tipos de alimento. Por exemplo, comidas muito apimentadas, tem gente que fala que o feijão causa gases na criança. Tem uma lista de alimentos que as mamães devem evitar. E nossa nutricionista passou vários deles para que a gente fique atento e não cause nenhum mal-estar nesse momento de transição e adaptação do nosso bebê. E antes de chamarmos um rápido comercial, tem uma dica para vocês, mamães, que querem se sentir lindas e confortáveis, tanto no momento da gestação, da amamentação, quanto no cotidiano de mãe, que a gente precisa ter estar flexíveis, bem vestidas, para poder atender bem os nossos filhos e também estar se sentindo autênticas, muito lindas. E a loja Autêntica aqui em Petrópolis tem várias roupas, diversos modelos para vocês. Calças jeans de diversas numerações, calça legging, pantalona, casacos bem quentinhos, a gente está numa fase fria. Olha isso, gente! Ele é todo forrado, esse casaco. Eu tô vestindo mais uma vez o look da Autêntica e eu super indico para vocês. Tenho certeza que se vocês passarem na loja, vocês vão sair com alguma peça, seja para vocês ou para os seus pequenos também. E agora, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta com muito mais para vocês. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. De volta com o Nasceu para Cuidar e agora nós vamos falar sobre um termo que antigamente não era muito conhecido, eu pelo menos não ouvi falar, mas nossa pediatra está aqui para esclarecer tudo isso pra gente. Agora nós vamos para o bloco da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem?
Hoje eu trouxe para vocês um termo que eu tenho visto rolar muito aí na internet, nos blogs de maternidade. O termo é esterogestação. Vocês já ouviram falar nesse termo? Esterogestação é uma teoria criada por um antropólogo há algum tempo atrás, que ganhou fama depois que um pediatra apoiou essa teoria. E aí a gente tem visto esse termo bastante por aí. A esterogestação nada mais é do que a teoria de que a gestação da criança, do ser humano, né, de um bebê humano, dura os 9 meses que o bebê fica na barriga e os 3 primeiros meses de vida do bebê. O bebê nasce, diferente de outros mamíferos, muito indefeso, muito dependente dos pais, não é o que a gente vê aí na maioria dos filhotes da natureza. Então, essa teoria sugere que o desenvolvimento do bebezinho termina, né, o desenvolvimento da gestação, depois dos 3 primeiros meses de vida. Isso quer dizer que os 3 primeiros meses que o bebê está fora da barriga é um período aí de adaptação, para ele se adaptar à nova rotina, à luz, ao ar, a ter que se alimentar, a todos os sons, ao tato, né, ao toque que ele recebe das pessoas. Então, é importante a gente tentar proporcionar para o bebê condições que se assemelhem às condições que eram dentro do útero, dentro da barriga da mamãe, para que essa transição seja mais suave, mais tranquila, menos traumática para vocês também, papais e mamães, porque a gente sabe que os 3 primeiros meses de vida do bebê são bem difíceis, vocês estão criando uma rotina juntos, é um bebezinho completamente dependente de vocês, e isso é muito estressante. Como que a gente pode tentar simular as condições que eram dentro do útero? Bom, primeiro de tudo, dentro da barriga é escurinho. Então, quando a gente estiver amamentando, fazendo o bebê dormir, é legal a gente manter um ambiente mais aí escurinho, com menos luz direta em cima do bebê. É importante que o bebê saiba distinguir o dia da noite, pessoal, para vocês criarem uma rotina. Desde sempre, esse bebê tem que saber que de dia é hora de que as pessoas estão acordadas e que de noite é hora de dormir. Então, é importante você distinguir isso com seu bebê, mas evitar luzes muito em cima dele, do rostinho dele, dos olhos dele. Outra coisa também é que na barriga os sons são todos mais abafados, os sons externos são mais abafados. Então, preferir para esses momentos de banho, de soneca, de mamada, preferir ambientes com menos barulho, com mais silêncio, com as pessoas falando um pouquinho mais baixo, para que o bebê possa ficar calmo e tranquilo e a rotina dele aconteça mais suavemente. Dentro da barriga da mãe, o bebê não escuta direito os sons externos, é tudo muito abafado, mas ele escuta o coração da mamãe, né? Então, às vezes, o bebê se acalma muito quando a gente coloca alguns ruídos. O ruído de shh, ele funciona bastante, pessoal, depois vocês testem aí em casa. Existem aplicativos de celular que já têm esse ruído constante. E, por incrível que pareça também, o secador de cabelo acalma o bebezinho. Você pode fazer o ruído, obviamente, também com a sua boca, na hora de você ninar o seu bebê. Se ele estiver muito nervoso, você coloca a cabecinha dele e faz o shhh do lado do ouvidinho dele. E aí ele vai se acalmar, porque esse ruído simula o ruído de dentro do útero, é bem parecido com o ruído do sangue ali nas veias da mamãe, os intestinos funcionando, o coração. É um som que simula bem e a criança se acalma bastante. Testa aí, depois você me conta. É legal também a gente limitar o espaço do bebê. Dentro da barriga é apertadinho, né? Quando o bebê já tá grande, tá apertadinho. Então, a gente faz aquele famoso charutinho com a manta. Vocês já ouviram falar? Quando a gente enrola o bebê bem justinho, e aí ele vai ficar mais contido, com o espaço mais limitado, assim como era dentro da barriga. E aí ele vai ficar mais calmo, mais seguro, e ele não vai ficar tendo aqueles reflexos que eles ficam abrindo o braço, né? E que é normal, mas que às vezes o bebê chora por causa disso. Então, se a gente quer acalmar um bebê, a gente consegue fazendo esse charutinho que a gente chama, né? Enrolando ele bem apertadinho numa manta. É óbvio que a gente é apertadinho, né? O suficiente para o bebê ficar contido, mas a gente não pode esmagar o bebezinho, não é esse o objetivo, tá? É um rolinho bem firme que a gente faz com uma mantinha e aí o bebê fica super seguro ali dentro e muitas vezes funciona.
Vamos fazer dos 3 primeiros meses do seu bebê o mais tranquilo possível, levando em consideração essa teoria aí da esterogestação, fazer com que ele se acostume com o meio externo da maneira mais suave. E aí a gente vai poder ter esses 3 primeiros meses mais tranquilos, menos estressantes. E se você tiver a oportunidade aí em casa de testar a técnica do sling, que é aquele tecido que a gente enrola no corpo da pessoa e coloca o neném aqui, ele fica bem pertinho da mamãe, bem pertinho do papai, ele se sente super confortável também, ele vai conseguir ouvir também as batidas do seu coração e é super gostoso. Tenta em casa e depois vocês me contam. Quero muito saber se essas condições da gente simular o útero funcionam mesmo aí com vocês. Me contem lá nas redes sociais, vamos continuar esse papo por lá. E se você tem alguma coisa que você faz que funciona e que eu não falei aqui, eu quero saber também. É sempre legal a gente trocar informação. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Beijo! E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião? Para mim foi esclarecedor entender o que significa essa tal de esterogestação. Nada mais é do que os 3 primeiros meses de vida do bebê fora do útero, né? Eles contam tanto tempo dentro do útero quanto tempo fora. E eu achei muito legal porque é um tempo de adaptação, então a criança ainda está se formando e se ambientando. É um momento realmente de atenção para os nossos pequenos. E aí, agora nós vamos falar de atenção aos nossos pequenos e de registrar essa fase do desenvolvimento com as fotos da Castro Fotografia. Ela é especializada em books newborn. E para a elaboração de um newborn, não é simplesmente colocar a criança em qualquer posição e sair batendo foto. É necessário conhecer o recém-nascido, construir um ambiente adequado para o seu bebê, com temperatura e luminosidade adequada, para que você tenha um registro inesquecível e seguro do seu bebê nesses primeiros dias. Mais informações pelo telefone 24 99318 6139. E agora a dica é para você, mamãe. Nesse momento de pós-parto, às vezes nós não sabemos a maneira adequada de cuidar dos nossos cabelos. Começa a queda, começa aquela insegurança, junta todos os sentimentos, os hormônios, e no Estúdio Silvânia Garcia você pode ter todo o tratamento necessário para esse momento. O Estúdio Silvânia Garcia tem cuidados desde a mamãe até a vovó, para todas as idades, para que você se sinta bonita e tenha seus cabelos muito bem tratados. O Estúdio Silvânia Garcia fica na rua Nilo Peçanha, no edifício em frente ao Shopping Sucos, próximo às lojas americanas, nos fundos do Teatro Municipal. É fácil de se localizar. Mais informações pelo telefone 99267 7647. E vocês também podem acompanhar o Estúdio Silvânia Garcia através das mídias sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. É só digitar lá, @Estúdio Silvânia Garcia, tá bom? E para vocês, mamães, que às vezes têm aquele volume um pouco menor dos cílios e querem realçar o seu olhar, a Mari Bilesh está sempre com novidades em tratamentos estéticos, né, de aplicação e extensão fio a fio para vocês. É só entrar em contato pelo telefone 24 99249 3424. E agora nós vamos falar sobre a educação dos seus filhos. E a FISC Petrópolis está aqui para auxiliar na parte de aprender um novo idioma. Temos turmas desde a Playground, Have Fun, até as turmas rápidas de ensino para vocês, mamães, que é a turma Speed, tá? Vocês aprendem inglês de uma maneira fácil, prática, lúdica e sem sentir aquele peso da repetição o tempo inteiro. Vocês aprendem de uma maneira super interativa e divertida. Então entre em contato com a FISC Petrópolis no 16 de março, agendem uma visita, uma aula experimental para conhecer um pouco mais da metodologia e não se esqueçam de falar que vocês viram o anúncio aqui no Nasceu Bora Cuidar, que vocês vão ter uma super condição, um super desconto. E olha que lá já é super baratinho, tá bom? Bem, antes de terminarmos nosso programa, tenho mais um recadinho para vocês. Lembrem de acompanhar o Nasceu Bora Cuidar
pelas mídias sociais. Temos o Instagram, o Facebook e também agora nós temos a minha página no YouTube, que é Jéssica Lima Oficial. Lá vocês vão ter acesso a todos os programas que passaram nas semanas anteriores por aqui. Lembrando que nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 7h30 da noite, quarta-feira às 3h30 da tarde, sábado às 7 horas da noite e domingo às 10h30 da manhã, tá bom? Beijinhos e até o próximo programa. TVC 16. Aqui você se vê.